como lidar com as pessoas. Uma tarefa difícil no nosso dia a dia, mas que certamente pode ser desenvolvida. Por isso eu recebo aqui no estúdio o Jamil Albuquerque, o Jamil que é escritor, que é especialista em arquitetura, economista, em gerenciamento de cidades, em marketing. Essas são apenas algumas das suas qualificações, né, Jamil? Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço estar aqui na visita, nesse teu programa, e quero cumprimentar a todos que estão assistindo o programa. É uma honra estar aqui com você. Bom, Jamil, a gente começou a falar nessa arte, em lidar com as pessoas, inclusive é o título, né, de um dos seus livros, que vendeu 100 mil cópias, tem até uma edição especial, com capa dura, né? Agora, essa obra ela é muito conhecida, certamente já ajudou muita gente. O que ela mostra, né? O que ela explica, como é que a gente pode colocar isso na prática no nosso dia a dia? Mascuim, poderíamos dizer o seguinte, que dentro do grande universo da arte de lidar com pessoas, talvez pudesse caber uma síntese, que é entender como as pessoas funcionam, conhecer os padrões de comportamento das pessoas. Essa obra se propõe a entender isso, quais são os canais com que as pessoas se comunicam e que ferramenta nós podemos interagir com cada pessoa. Porque lidar com pessoa é a essência da liderança. Ninguém é líder se não souber aglutinar pessoas em torno de si e conviver com as diferenças. Então nós nos propomos com esse livro, dada essa grande estrada que nós temos dentro da liderança, falar, explicar e demonstrar que é possível sim ter uma metodologia para lidar com pessoas. Jamil, o que é preciso para ser um bom líder? Essa é uma pergunta que talvez eu tenha mais respondido ao longo da minha vida. E foi desta pergunta que surgiu a titulação, o título do livro, Lidar com Pessoas. Para ser um bom líder precisa entender de gente, porque o binômio liderança e gerenciamento, que foi o grande questionamento como nós organizamos o século XX, é dizer qual é a diferença entre um e outro. Nós podemos dizer o seguinte, que o chefe precisa das pessoas, o líder, as pessoas precisam dele. Porque o líder é aquele que aponta o caminho, que indica o caminho, que tem uma visão, que sabe para onde está indo, e as pessoas querem seguir alguém que saibam para onde está indo. Então, para ser um bom líder, precisa saber aglutinar as diferenças das pessoas, atender às expectativas, às visões e saber tratá-los. O líder cuida das pessoas. O gerente ou o chefe, porque a palavra chefe vem de cabeça, capo, capital, cabeça. Então, dessa palavra, dessa origem, vem o chefe. Que, claro, o líder tem que ser a cabeça também. O gerente é aquele que cuida do procedimento e o líder é aquele que cuida das pessoas. Quando aglutina esses dois, nós começamos a ter a figura do empresário. Você fala muito também no livro de inteligência interpessoal. O que é isso? Esse é um conceito novo que nós, em Mastermind, divulgamos muito, que Napoleão Hill pesquisou ao longo de mais de 20 anos, e ele percebeu o seguinte, que as pessoas que tinham uma carreira acima da média, elas tinham uma inteligência mais ampliada. Porque o tempo, nós atravessamos a grande parte do século XX, medindo a inteligência das pessoas pelo binômio linguístico e pelo binômio matemático, né? A inteligência lógica e linguística, que é o QI, o famoso QI que nós conhecemos. Depois é que se percebeu que haviam outras inteligências que davam melhores resultados. Nunca se abriu mão desse binômio lógica e linguística. Mas se viu que não era só isso, era mais amplo. Dentre essas outras inteligências, a espacial, a musical, a interpessoal é que faz com que as pessoas consigam lidar consigo mesmo, lidar com as outras pessoas e ainda obterem resultados. Então, essa é a essência da inteligência interpessoal, saber lidar com o seu universo e com o universo que está em volta. Jamil, você falou aí do Mastermind. O que é esse treinamento? Inclusive, a gente não tem como mostrar, mas tem várias pessoas acompanhando aqui essa gravação. São representantes de vários estados, pessoas de vários estados que estão aqui em Ribeirão Preto
para aprender um pouco disso. O que é esse treinamento? Essas pessoas que estão aqui com a gente, assim, eles são instrutores, futuros instrutores Mastermind. Eles fazem um curso de 2 anos lá nos seus estados e vêm buscar a certificação aqui em Ribeirão Preto, porque a certificadora no Brasil é aqui em Ribeirão Preto, que é o Mastermind. O Instituto Mastermind e o curso Mastermind foi criado por um pensador chamado Napoleão Hill. Esse homem, ele pesquisou os homens ricos do mundo da primeira metade do século XX, passou 20 anos pesquisando essas pessoas bem-sucedidas. Ao final de 20 anos, ele publicou o resultado dessa pesquisa em um livro chamado A Lei do Triunfo. Esse livro é um dos 30 livros mais influentes de todos os tempos, é um dos livros mais lidos e mais estudados depois da Bíblia Sagrada. Já vendeu mais de 80 milhões de livros, um título só esse título. Porque tem outros títulos aí que venderam muito, mas de outros autores de vários títulos. O próprio esse do Bruxinho, que deu um branco no nome agora, Harry Potter, vendeu mais de 100 milhões de livros, mais de 5 títulos. A Lei do Triunfo vendeu mais de 80 milhões de um título só. E ele, dentro dessa pesquisa, ele criou uma metodologia para desenvolver as competências essenciais da liderança. E ele batizou isso de o Mastermind, ou a mente mestra. É uma metodologia que existe desde 1908, vem sendo testada através dos tempos, a sede é em Chicago, nos Estados Unidos, e nós aqui no Brasil somos os herdeiros dessa metodologia, e por isso que conseguimos ter no Brasil inteiro, hoje em 21 estados, pessoas reproduzindo essa metodologia de liderança. É um MBA compacto de 3 meses. Jamil, para a gente encerrar, vamos ver aqui se você consegue explicar e também para quem nos assiste. Você acha que hoje ter um êxito no relacionamento, tanto no relacionamento em casa, um êxito no relacionamento do trabalho, é um dos principais problemas da nossa vida moderna? Em Wall Street, que eles gostam de medir tudo, aliás, o americano gosta de medir tudo, eles fizeram uma grande pesquisa, o que os milionários americanos atribuíam a origem dos seus êxitos. E foi impressionante, um número acima de 70% atribuiu o seu êxito à habilidade de relacionamentos, ao seu cônjuge, à família, aos seus amigos, ao seu círculo de relacionamento. Então, o relacionamento não afeta só o casamento, o namoro, a amizade, os relacionamentos familiares. Afeta, inclusive, relacionamentos internacionais, entre países, afeta os negócios. Então, o êxito no relacionamento é determinante, não só para ter uma carreira de êxito, mas também para ter uma vida de satisfação, para você se sentir bem, porque o relacionamento dá aquela sensação de bem-estar, de contentamento, por isso que a gente chama de felicidade os relacionamentos. Muito bem. Jamil, eu teria aqui mais umas 3 fichas com perguntas. Não, e você deixa a gente tão à vontade que eu estou me sentindo na sala de casa aqui. Continuar, mas já fica aqui um convite para um próximo Visita na Record para a gente falar sobre outros assuntos e também sobre os seus outros livros. Será uma honra estar aqui com você. Foi um prazer estar contigo e com os telespectadores da Visita na Record. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Bom, Visita na Record desse sábado fica por aqui. Que você tenha uma ótima tarde, um excelente domingo e a gente volta a se encontrar no próximo sábado a partir da 1h30 aqui na Record. Até lá!